Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre estudos gases, assunto este que vocês estudaram lá no segundo ano. Estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume a determinada temperatura. Os valores da pressão, do volume e da temperatura chamamos de variáveis de estado de um gás. Então, as variáveis de estado de um gás são temperatura, que nós vamos trabalhar em graus Celsius ou Kelvin, vou já mostrar a relação para vocês. Pressão, que nós vamos trabalhar com ATM, que é a pressão atmosférica, ou mmHg, que é milímetro de mercúrio. E o volume nós vamos trabalhar em litros e mililitros, que é o ml, tranquilos? Então, as três variáveis de estado de um gás são temperatura, que é medida em Celsius ou Kelvin, pressão, que pode ser medida em atmosférica ou milímetro de mercúrio, que é o ATM e o mmHg, e volume, que pode ser dado em litros ou mililitros. Aqui nós temos algumas relações, algumas equações que nós podemos estabelecer as transformações, certo? Primeiro, temperatura. Eu posso transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Como? Utilizando essa fórmula aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, eu utilizo essa equação aqui para fazer a transformação de temperatura de Kelvin para Celsius. Pressão, eu também posso transformar de atmosférica para milímetro de mercúrio, ou vice-versa, como 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E também posso fazer a transformação do volume de litro para mililitros, sendo que cada litro corresponde a 1000 ml, beleza? Transformações gasosas. Nós temos três transformações gasosas. A isotérmica, térmica vai lembrar a temperatura, o que ela nos diz? Que mantendo a temperatura de um gás constante, o que isso quer nos dizer? Que a temperatura na isotérmica ela nem aumenta e nem diminui, ela permanece constante. O seu volume e a sua pressão são inversamente proporcionais. Então, volume e pressão são inversamente proporcionais. O que isso quer nos dizer? Que inversamente proporcionais é o seguinte: à medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Ou, à medida que a pressão aumenta, o volume diminui. São inversamente proporcionais. Aí nós temos essa equação aqui, para determinar. Pressão inicial vezes volume inicial de um gás é igual a pressão final vezes volume final de um gás. Na transformação isobárica, quem se mantém constante agora é a pressão. Mantendo a pressão de um gás constante, então a pressão não aumenta nem diminui, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Olha que mudou. Aqui era inversamente, agora é diretamente proporcionais. O que isso quer nos dizer? É o seguinte, que à medida que o volume aumenta, a pressão também aumenta. À medida que o volume diminui, a temperatura também diminui, certo? Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ambos aumentam na mesma proporção e ambos diminuem na mesma proporção. E nós temos essa equação aqui, ó, o volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final de um gás. Tranquilos? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml, então eu já sei que o volume é de 100 ml, de dióxido de carbono. A uma temperatura de 1 atm, a uma pressão de 1 atm. Mantendo-se a temperatura constante, então eu já sei que a temperatura é constante. Então eu vou lembrar, temperatura constante, qual é a fórmula? Então está aqui, ó. Mantendo-se a temperatura constante, então nós vamos utilizar essa equação aqui, ó. Beleza? Então voltando lá. Mantendo-se a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, então o volume inicial era 100 ml, ele vai diminuir para 25. Teremos que aplicar uma pressão igual a... Então, primeiro passo é extrair os dados da questão. Então, os dados, volume inicial era de 100 ml, então está aqui, ó, volume inicial 100 ml. A pressão inicial ele nos deu de 1 atm, então está aqui, ó, 1 atm. O volume final reduziu para 25, então 25 ml. Então, nós queremos saber a pressão final. Então, aplicando aquela fórmula, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Basta substituir, ó, pressão inicial é 1, volume inicial 100. Então, está aqui. Pressão final, nós vamos calcular, certo? Volume final 25. Então, está aqui, substituindo. 1 vezes 100 vai dar o próprio 100. O 25 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 100 dividido por 25, nós vamos ter uma pressão final de 4 atm. Beleza? Então, vamos para o seguinte raciocínio.
Voltando lá para o enunciado lá, ó. Transformação isotérmica são inversamente proporcionais, volume e pressão. Então, à medida que um aumenta, o outro diminui. Vamos ver se isso aconteceu. Quanto era a o volume inicial? 100. Ele diminuiu para quanto? 25. Então, se o volume diminuiu, já que eles são inversamente proporcionais, a pressão vai ter que aumentar. Quanto era a pressão inicial? 1. Ela aumentou para quanto? 4. Então, são inversamente proporcionais. Tranquilos? Terceira transformação, isovolumétrica, certo? Então, volume, lembra volume aqui, ó. Então, mantendo-se o volume de um gás constante, a sua pressão e a sua temperatura são diretamente proporcionais. Então, agora quem é constante é o volume. Então, nós vamos ter que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. À medida que a pressão aumenta, a temperatura aumenta. À medida que a pressão diminui, a temperatura também diminui. Aí nós temos a equação, pressão inicial vezes temperatura inicial é igual a pressão final vezes temperatura final. Vamos ver logo um exemplo, depois eu volto para essa equação aqui. Olha só esse exemplo aqui, ó. A pressão total do ar no interior de um pneu é de 2,30 atm. Então eu já tenho a pressão inicial, 2,30 atm. Quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius, bem lembrado, 27 graus Celsius, nós sempre vamos trabalhar com Kelvin. Então eu vou ter que transformar os 27 graus Celsius para Kelvin. Como é que eu transformo? Aqui a fórmula. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Quanto era a temperatura em Celsius? 27. Mais 273 nos dá 300. Então a temperatura inicial vai ser de 300 Kelvin e não de 27 graus Celsius. Recapitulando, nós sempre vamos utilizar o valor da temperatura em Kelvin. Como é que nós transformamos? Basta somar as duas, beleza? Depois de ter rodado um certo tempo, este pneu mediu novamente sua pressão e verificou-se que este era agora de 2,53 atm. Então, olha só, a pressão final do pneu passou para 2,53 atm, aumentou de 2,30 para 2,53. Então, provavelmente a temperatura vai ter que aumentar. Era 300, nós vamos ter que achar um valor acima de 300, beleza? Supondo a variação do volume do pneu desprezível, a nova temperatura em Celsius será, olha só, ele quer a temperatura do pneu em Celsius, mas na fórmula nós vamos achar em Kelvin, então vamos nós. Então está aqui a equação, ó. Pressão inicial é igual sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Então substituindo, pressão inicial 2,30, posso eliminar o zero, fica 2,3. Temperatura inicial era 27 graus Celsius, nós transformamos foi 300 Kelvin, então está aqui, ó. Pressão final de 2,53 atm sobre temperatura final. Então aqui eu posso multiplicar o meio pelos extremos, ó. Fica 2,3 vezes TF, então daqui, que é igual a 300 vezes 2,53. 300 vezes 2,53 vai dar 759. O 2,3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou dividir 759 por 2,3, que nos dá 330 Kelvin. Olha só, nós achamos em Kelvin. Mas aqui ele está pedindo que nós encontremos os resultados em Celsius. Então eu vou fazer o caminho contrário daqui, ó. Aqui eu somei. Então aqui eu vou ter que subtrair, já que eu estou fazendo o caminho contrário. Então eu vou pegar 330 menos 273 e vou achar uma temperatura de 57 graus Celsius. Então observem, ó, pressão inicial era 2,30, aumentou para 2,53. Temperatura inicial era de 27 graus Celsius, passou para 57 graus Celsius. São diretamente proporcionais. Então, deixa eu voltar lá para a equação lá. Então, está aqui, ó, diretamente proporcionais. Nós temos também a equação geral dos gases. O que é essa equação geral dos gases? Ela é formada pela união das três transformações. Então, nós vimos isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então, nós pegamos as três equações que nós já vimos e colocamos numa só equação, ó, que nós vamos ter essa equação aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial de um gás é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final deste gás. Tranquilo? Então, vamos aplicar essa fórmula aqui também. Ponto. Então, está aqui o exemplo aqui, ó. A certa massa de gás ocupa um volume de 20 litros. Então, o volume inicial 20 litros. Há uma pressão de 3 atm. Pressão inicial de 3 atm. E uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, temperatura inicial 27 graus Celsius. Vamos ter que transformar para Kelvin. Até já fizemos esse cálculo na questão anterior. 273 mais 27 vai nos dar 400 Kelvin. Então, ao invés de utilizar 27, nós vamos utilizar 300 Kelvin. Certo?
Qual será o volume e a pressão quando for reduzida a 1 atm? Então, a pressão passou a ser 1 atm e a temperatura foi elevada para 127 graus Celsius. Então, 127 graus Celsius. Vou ter que transformar, somando com 273, que nos dá 400 Kelvin. Então, nós vamos saber qual o volume final. Então, aplicando a equação geral dos gases, nós temos aqui a equação geral dos gases. Vamos substituir os valores. A pressão inicial é 3, ok? Volume inicial é 20 litros, então está aqui. Temperatura inicial 300, então está aqui. Ó. Em vez de 27, nós usamos 300 Kelvin. Pressão final de 1 atm. Volume final nós vamos calcular. E a temperatura final foi de 400 Kelvin, então está aqui. Ó. Então, de cara, eu posso eliminar os dois zero com os dois zero. Tá? Aqui era 400, fica 4. Aqui era 300, ficou 3. Então, eu também posso eliminar 3 com 3. Ó. Então, eu eliminei. Então, aqui ficou 20. 1 vezes VF dá o próprio VF sobre 4. Esse 4 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, 4 vezes 20 nos dá um volume de 80 litros. Tranquilos? Então, são 3 transformações. Isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Se nós pegarmos as 3 transformações e juntarmos, nós vamos fazer só uma equação, que chama de equação geral dos gases. Tranquilos? Nós temos também no estudo dos gases a equação de Clapeyron. Certo? O que é a equação de Clapeyron? Estabelece uma equação que relaciona as 3 variáveis de estado de um gás. Quais são as 3 variáveis de estado que nós estudamos? Pressão, temperatura e volume. Para uma quantidade de matéria, estudamos lá no primeiro ano, número de mols das partículas, que é a massa da substância sobre a massa molar, dos átomos ou das moléculas. E R é uma constante universal dos gases, descrevendo totalmente o comportamento de um gás ideal. Então, esse R aqui é uma constante, ele não varia, então nós sempre vamos fornecer o valor dele, certo? Então, a equação de Clapeyron é representada assim, ó, pressão vezes volume do gás é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Novamente, temperatura nós vamos utilizar em Kelvin. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg, certo? 4,4 kg, então é a massa. A massa da substância é 4,4 kg, nós transformamos para gramas, deu 4.400 gramas. Por quê? 1 kg tem 1.000 gramas. Se nós multiplicarmos 4,4 vezes 1.000, vai dar 4.400 gramas. A massa molar ele forneceu, ó, 44 gramas por mol. Então, a massa molar, que é o M maiúsculo, 44 gramas por mol. O volume máximo do gás liberado na atmosfera de 27 graus Celsius, então temperatura de 27 graus Celsius, nós já transformamos várias vezes aqui 27 graus Celsius para Kelvin, vai dar 300, e a pressão é de 1 atm, então pressão de 1 atm. Então nós vamos determinar o volume em litros. Ele deu a constante aqui, ó, a constante é de 0,082. Então nós vamos aplicar aqui na fórmula. Cálculo do volume, aqui na equação de Clapeyron, falta nós encontrarmos o número de mols. Então está aqui ó, o número de mols, cálculo do número de mols, é a massa da substância pela massa molar. Massa da substância é o M minúsculo, que foi 4.400 gramas. A massa molar ele deu 44 gramas por mol, então está aqui. Então, dividindo 4.400 por 44 vai dar 100 mols. Então, o valor de N é de 100 mols. Então, vamos calcular o volume pela equação de Clapeyron. Pressão, 1 atm, está aqui. O volume nós vamos calcular. Número de mol nós já encontramos, deu 100. A constante é de 0,082. E a temperatura nós transformamos 27 graus Celsius para 300 Kelvin. Então, beleza. Ó. Então, está aqui a equação. Ficou bem simples agora. 1 vezes V dá o próprio V. Então, está aqui. Que é igual. Se nós multiplicarmos 100 vezes 0,082 vezes 300, vamos chegar a esse valor aqui, de 2.460 litros de CO2. Tranquilo? Então, a equação de Clapeyron, primeiramente nós temos que ficar atento para o número de mols. Se ele der o número de mols, nós fazemos o cálculo entrando na fórmula direta. Se ele não der o número de mols, nós vamos ter que calcular pela massa da substância e pela massa molar. A constante, ele sempre vai nos fornecer aqui, ó, beleza? Pressão vai ser sempre em atm e a temperatura em Kelvin. Tranquilos? Então, meus queridos, eu preparei essa videoaula aqui para vocês. Vou estar postando uma atividade lá no Google Classroom. Então, vocês vão entrar lá no Google Classroom, na turma de vocês, e vão estar resolvendo essa atividade. Tranquilo? Qualquer dúvida é só perguntar. Um forte abraço e até a próxima. Beleza?